nesse terceiro vídeo. Então agora, depois que a gente importou as máquinas, nós vamos fazer um ajuste no hardware dessas máquinas e depois colocar elas na rede. Beleza? Vamos lá. Então aqui, este é o cenário, né? Este é o cenário que nós estamos usando para configurar. Esse vai ser os endereços IPs que nós vamos usar na rede externa e na rede local. Lembrando que ele vai pegar internet pelo NAT, pela rede, aqui no caso da escola, aqui como eu estou em casa, da minha casa. E aqui, essa máquina fazendo papel de externo, eu vou colocar na mesma rede no externo aqui, ó. Eu estou abstraindo aqui, né? Estou abstraindo aqui que nessa rede tem que ter um roteador aqui, né? Que recebe essa IP, e esse IP vai passar pelo NAT, tá? Eu estou tirando essa parte para agilizar o processo, tá bom? Vou começar pelo gateway e aqui nós vamos fazer algumas mudanças. Como todas as máquinas estão na minha máquina, não estão em máquinas separadas, eu vou mudar essa rede aqui, ó, o adaptador 2 para estar em rede interna, adaptador 3 também. Por quê? Como está tudo na minha máquina, não faz sentido usar outro tipo. Se essas máquinas tivessem outras máquinas, eu podia usar a placa em modo bridge, para que elas possam acessar, como eu uso na escola. Aqui não precisa, eu posso pôr tudo como rede interna, porque estão todas na minha máquina. Eu vou tirar esse NAT e vou colocar a rede interna. No externo, aí aqui eu vou deixar o NAT, que vai representar o provedor que oferece internet para ela. E vou acrescentar uma segunda placa, rede interna, e essa aqui nós vamos configurar ela para ficar com a mesma rede do gateway, servindo como rede externa. Estou no gateway, com as três, agora eu vou subir a máquina, tá? E vamos configurar então a rede nessas máquinas. No desenho que eu mostrei, aqui já está os IPs que eu vou usar para essa configuração, tá? Então aqui esses serão os IPs que eu vou usar para fazer essa configuração. De novo, aqui pessoal, nesses vídeos eu estou abstraindo algumas configurações, porque, como disse, a ideia aqui é do DevOps. Então quem está aqui é porque já tem um pouquinho mais de conhecimento, certo? Sobre configuração de máquina Linux. Vou entrar com a usuária sendo root. Tá? Aqui o vídeo não fica muito bom, mas aqui essa máquina gateway, ela só tem ambiente texto. Tá? Depois nós vamos manipular tudo pela máquina de operação e aí lá tem gráfico, fica mais fácil. Mas aqui a única configuração que nós vamos fazer é ajustar o IP. Então aqui, ó, dando IPA, eu identifico as interfaces de rede, ó, e vejo que já está quase pré-ajustado aqui, ó. Eu acho que não vou nem precisar mexer no gateway, né? Ó, a interface 3, que é a interface NP0S3 está apontando para o NAT, o NP0S8 está apontando para a rede externa e o NP0S9 está apontando para a rede local. Se eu precisar fazer alteração, ó, nano /etc network /interfaces. Então esse é o arquivo da placa de rede. Tá? O alto, aqui é a primeira placa pegando a rede pelo sistema operacional real, e aí automaticamente na internet, provedor fazendo o link externo e alto NP0S9 fazendo local. Tá certinho, esses são os IPs que tem que ficar nelas mesmas. Tá? Ctrl X, e aí aqui, tá? Já está funcionando, não preciso fazer nenhuma alteração. Tá? Posso dar um Ctrl D aqui, ó, porque eu não preciso mais mexer nessa máquina daqui, e nós vamos e ela, como a história, ela está lá na nuvem. Então a gente não precisa manipular daqui, a gente vai manipular da máquina de operação, que é a próxima. Eu vou abrir a máquina de operação
e vou colocar a máquina de operação na mesma rede. Só que a máquina de operação, embora esteja na mesma rede, mas não vai ter internet. Nós vamos colocar um script lá no gateway para oferecer internet, e aí nós vamos transformar aquele gateway, lembra, num API gateway, certo? Que permite que pacotes entrem e saiam lá pela interface de gateway, certo? Bom, aqui essas máquinas têm uma particularidade importante. Todas elas foram criadas e todas elas já têm um usuário comum entre todas elas, que é o sysadmin e a senha IFSP@123, que vai permitir fazer várias configurações. Então, é importante, se eu estiver criando um ambiente, que eu tenha um usuário desse tipo para facilitar a administração, tá bom? Bom, vou colocar a máquina na rede e abro o terminal, tá? Vou aumentar um pouquinho a fonte, que aí fica melhor para a gravação. Aparência, a fonte que está 16, eu vou deixar 20 e fica melhor aí para a gravação. Bom, aqui dou o comando IPA, a gente vê que a interface 3 está sem IP. Eu vou fazer, vou virar root com o comando SUR espaço menos, ponho a senha do root. E como administrador, eu vou alterar aqui nano /etc network /interfaces. Vou acrescentar então aqui, ó, alto enp0s3 e face enp0s3 e net static address 192 168 20, não, aqui é 20 151, porque essa máquina é rede local, essa é a máscara, e o gateway é o endereço do gateway 192 168 20 101. Beleza? Vou dar um Ctrl X, salvar sim, tá? Então Enter, tá? Deixa eu dar uma olhada no arquivo do DNS, tá? Eu vou trocar esse arquivo de DNS, porque esse DNS está apontando para o meu provedor, e meu provedor ele vai permitir consultas em IPv6, mas o meu provedor não tem ainda recurso para IPv6. Então, para não dar problema, eu já vou trocar aqui, ó, echo name server 4222. Redireciona para /etc resolve.conf. Eu troco o conteúdo sem precisar abrir o arquivo, tá vendo? Tá? Como é que fala? Eu vou travar esse arquivo para ele não alterar. chat.tt mais i /etc resolve.conf. Então esse comando serve para a gente travar a alteração do arquivo, porque quando ele vai pegar a internet, quando ele for pegar a internet do gateway, ele vai querer trocar pelo DNS do gateway, e eu não quero que ele faça isso. Bom, eu vou tentar reiniciar o serviço, mas se der algum problema, você restarta a máquina. Se restartar o serviço, systemctl restart network. Às vezes é melhor reiniciar a máquina, tá? Principalmente por causa da máquina virtual, tá? Então, mas fica de olho, dá um IPA. Aparentemente, ó, ele trocou, tá? Tá beleza, tá dizendo que a interface está up. Então, se eu pingar aqui, ó, 92 168 200 não, 20 101, ó, tá respondendo lá. Bom, para facilitar o trabalho, nós vamos configurar nomes, apelidos para essas máquinas, para que a gente possa fazer usando o nome.
tá? Então, para fazer isso, entro nesse arquivo aqui, ó, /etc hosts. Olha, eu uso Vim, olha, eu uso Nano, mas use o editor de sua preferência. Aqui no arquivo hosts, tá? Você vai usar o comando dd para apagar a linha 2, insert, e aí você vai acrescentar aqui, ó, para facilitar a nossa administração. Você põe um comentário aqui para você ter uma referência. Aqui, ó, minha rede. Você sabe daqui para baixo é a rede que você está construindo, tá? Aí, para facilitar também, nós vamos colocar a primeira máquina de operação, o 92, 68, 20, 151. Então, tab, operação, ponto, delta corp, ponto br, operação. E 192, 168, 20, 101, 20, 101. A gente põe aqui, ó, gateway.delta corp.br. Esses espaços aí é feito com tab, tá bom? Para ficar o arquivo ficar mais organizado, para evitar qualquer problema, tá bom? Por enquanto só tem essas duas. Eu vou dar um enter aqui para ficar. Ó, então a primeira é minha máquina, a segunda, porque quando tiver outras instâncias, a gente já coloca uma embaixo da outra. Qual é a função desse arquivo? Antes de existir servidor de DNS, o arquivo hosts era o arquivo que fazia a função de mudar, de apelidar IP por nome. Então, antes da internet ser o que era, então nesse arquivo a IANA, que fazia o trabalho de distribuição junto com a AICA, distribuía um arquivo desse de tempos em tempos para atualizar endereços de DNS versus endereço IP, certo? Com o avanço da internet, foi necessário então que tivesse um servidor centralizado, e aí daí para frente a administração disso passou a ser feito de uma outra maneira. Mas os arquivos ficaram. Então, o primeiro lugar que o sistema operacional vai procurar sobre um domínio, normalmente é nesse arquivo chamado hosts. E também tem no Windows também tem um arquivo desse. Vou salvar, .wq, e agora, ó, se eu pingar o nome, gateway, ó, ele responde, tá vendo? Eu não preciso mais usar o IP. Se eu colocar operação, ele me dá o IP. Tá? Por isso, como eu cadastrei lá. Beleza? Então, máquinas na rede, joia, tá? Funcionando. Vamos para o próximo vídeo. Eu vou configurar agora a passagem por senha, por chave no SSH.